Pronto? Vamos lá. Capítulo 6, página 6. Texto narrativo, tipos de discurso. A gente já comentou em sala, nós já fizemos também algumas atividades, né? Passando do discurso direto para o indireto e do discurso indireto para o direto, certo? Mas de qualquer maneira, vamos ver aqui a teoria, certo? Acompanha aí na página 6, tem assim, do texto para a teoria. O discurso oral e escrito é algo, só um minuto, é todo ato lógico de comunicação entre dois elementos, o locutor e o interlocutor, quem fala e quem ouve. Ou seja, é a representação da fala das personagens quando se trata de texto narrativo. O discurso é formado por frases que são as suas unidades básicas em uma sequência lógica de ordenação, apresentando coerência e coesão, que são os requisitos básicos para a sua significação. Para a melhor compreensão do texto, é necessário conhecer os diferentes tipos de discursos empregados pelo autor e o contexto em que se inserem as personagens. Há 3 tipos de discurso, por meio dos quais o personagem pode registrar o que as personagens falam: o direto, o indireto e o indireto livre. Foi comentado em sala sobre o discurso direto e o indireto. Quando você vai ler um texto, seja um romance, seja um conto, uma crônica, quando você vê algumas pontuações dentro desse texto, como 2 pontos, travessão e aspas para indicar a fala de um personagem, é o discurso direto. O discurso indireto, ele se vale a partir daquilo que o narrador está comentando, aquilo que ele está contando e escrevendo. Não vai aparecer a fala das personagens de fato, mas vai aparecer a ideia daquilo que os personagens falam, certo? E o discurso indireto livre é a mistura do discurso direto com indireto. Muitas vezes o narrador mistura, só que geralmente a gente pode perceber isso quando é no momento de pensamento, momento de sonho, alguma coisa que vai para o fluxo psicológico. É tanto que num determinado momento a gente acha que é uma fala, mas não é uma fala em si, porque não tem aqueles recursos gráficos, né, que indicam a fala como é de fato, como o travessão, os 2 pontos e as aspas. Tem aqui um exemplozinho para vocês. Coloquem por gentileza na página 7, que aí vocês vão ver um exemplo que tem na apostila, mas eu coloquei aqui no slide um outro exemplo, certo? Na página 7 tem assim: discurso direto, reproduz literalmente a fala da personagem. O personagem falou tal qual no texto vai estar reproduzido a fala da personagem. Lógico, coloquei aí para que você não esqueça, com a colocação de 2 pontos, aspas e o travessão. Coloquei aí um texto do Luiz Fernando Veríssimo que se chama Lixo, certo? É uma narração que, se vocês perceberem, é um diálogo, que uma pessoa fala, outra fala, uma pessoa fala e outra fala. Nesse caso, a colocação do travessão para diferenciar a fala das personagens. Olha só, encontra-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam 2 pessoas, certo? Bom dia, bom dia. A senhora é do 610 e o senhor do 612. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpa a minha indiscrição, mas tenho visto seu lixo. Meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que tenho que fazer minha própria comida e, como não sei cozinhar, entendo. A senhora também. Me chamo de você. Então, são 2 personagens que, num determinado momento, num determinado ambiente, né, no encontro ali no hall de um prédio, enfim, no momento que eles estão colocando lixo, eles começam a conversar. E essa conversa tem um discurso direto, que é tal qual cada um deles falaram, certo? Próximo.
Página 8 com discurso indireto. O que eu coloquei aí para vocês que também tem na apostila? O narrador utiliza sua própria linguagem para reproduzir a fala da personagem. Tirei o fragmentozinho que está na página 8, coloquei aqui. E tirei também o fragmentozinho que está na página 9 com o discurso indireto livre, coloquei aqui, assim como a conceituação desse discurso, certo? No discurso indireto tem aí, o que eu coloquei? E que tem na apostila, acompanha. O narrador utiliza sua própria linguagem para reproduzir a fala da personagem, ou seja, não vai aparecer de fato com travessão, aspas, dois pontos, a fala da personagem, porque a partir daquilo que o narrador viu, percebeu, ele vai comentar aquilo que o personagem ou a personagem comentou, vai colocar a ideia, vai colocar alguma inserção daquilo que foi falado, certo? Tem assim. Reclamou e continuou reclamando por mais de meia hora, incluindo, obviamente, breves, mas impiedosas referências do pai de Betina, aquela entidade desconhecida em que ela pouco punha os olhos, e Betina conhecia apenas de fotografias antigas. Queixou-se que ele a abandonara, que não queria nem saber dos filhos, que deixava toda a responsabilidade por eles em suas costas, e um monte de outras queixas que Betina conhecia tão bem e há tanto tempo. Ou seja, o personagem falou aquilo que Betina se reclamava, né? Se ele quisesse colocar no discurso direto, ele colocaria Betina queixou-se, dois pontos, e colocaria aquilo do que ela se queixou, que no caso foi abandonado, enfim, certo? Na página 9, sobre discurso indireto livre, como eu falei logo no início e mais cedo, o que é o discurso indireto livre? É a fusão da fala do narrador e da personagem, de modo que não fica claro se a fala é de um ou de outro. Geralmente é empregado no fluxo de consciência, no pensamento, num sonho. A gente vai ler aqui também um texto do Graciliano Ramos, que se chama Cadeia, e a gente vai perceber um fragmento a qual a gente não sabe se é pensamento, se é o personagem ou se é o narrador que falou. Então, por isso, discurso indireto livre. Tem assim na página 9 da apostila de vocês. Acordou sobressaltado, pois não estava misturando as pessoas, desatinando? Talvez fosse efeito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo, um tanto assim, 4 dedos. Se lhe dessem tempo, contaria-lhe o que passara. Então aí já tem meio que um discurso indireto. A gente não sabe se é a narração de fato, se é um pensamento. Mas talvez a gente possa pressupor que é um pensamento a partir da terceira oração, que fala assim: talvez fosse efeito da cachaça. Então pode ter sido o personagem, assim como pode ter sido o narrador que pensou e colocou aqui, certo? Próximo parágrafo. Ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava toda, mas irou-se com a compaixão Dale, marradas nas paredes. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se, estava preso por isso? Como era, então, mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais, aproveitara um casco de fazenda sem vapor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinham culpa de ser burro? Quem tinha culpa? Então, o personagem principal é um homem bêbado que, infelizmente, ele não tinha tanto estudo, tanta instrução, tanta informação e acabou sendo preso. Aí, há os questionamentos, né? Estava preso por isso? Como era? Então, meteu-se um homem na cadeia porque não sabia falar direito? É um pensamento? É a fala do personagem? É o narrador? Então, quando há esse fluxo de consciência ou há essa indecisão com relação a quem fala ou quem narra, é considerado discurso indireto livre, certo? Por favor, façam as atividades do capítulo 5, que é sobre discurso indireto. Quem não fez, faça aquela atividade para a sala, que é para passar do direto para o indireto e do indireto para o direto. Belezinha?
Volto no próximo vídeo.